O seu nome completo, por favor? Wilson Paulo Fialho Félix Júnior. O senhor é brasileiro. O seu estado civil, por gentileza? Brasileiro, divorciado, mas tem uma união estável há muitos anos. Sim. Divorciado em união estável. Divorciado da primeira mulher, união estável. União estável, sim. União estável. Sua profissão? Aposentado, funcionário público. Aposentado. O seu endereço completo, por favor? SHN, QL1, Conjunto 7, Casa 17, Lago Norte, Brasília, DF. Brasília. Perfeito. Senhor Wilson, o senhor pode me contar resumidamente a história desta locação? O senhor defende que se trata de uma locação? Resumidamente. Bom, eu não posso lhe contar isso resumidamente porque a locação não era minha. Sim. Era do meu tio, que era o representante dos herdeiros anteriores, ou seja... Esse imóvel é de propriedade dos seus avós? Dos meus avós. Sim. Meu avô, desembargador Alberto Corrêa Lima, e da minha avó, Aura Corrêa Lima. Sim. Tiveram 10 filhos. Na medida em que ele morreu, os filhos abriram mão para minha avó, da herança, abriram todos mão. Ou seja, os 9 filhos abriram mão para sua avó. Os 10. Os 10 filhos abriram mão para sua avó. Isso. E depois que ela morreu... Que se chama? Aura Corrêa Lima. Aura Corrêa Lima, sim. Aura. Então, depois que ela morreu, começou a fazer, então, o inventário. Quem era o responsável por isso era o meu tio Antônio, irmão da minha mãe. E era o inventariante. Só que, ao longo do tempo, outros herdeiros foram morrendo. Cada um que morria tinha que refazer a partilha, aquela coisa toda. E ele era o responsável pela manutenção dos bens, aluguel dos bens, gerenciamento dos bens. Não éramos nós netos. Eu sou neto da minha proprietária original. E então eu não posso lhe dizer em detalhes. Eu sei, obviamente, que sim, havia aluguel, porque eu conheço o Raimundo de muito tempo, isso aí ele deve me perguntar, vou responder, não tem por que negar. E com certeza sim, ele quando montou a autoescola, o aluguel foi feito para o funcionamento da autoescola. E ele também morava lá. Ele tinha a moradia e funcionava inclusive houve destruição esquece, vamos falar isso talvez em outra ocasião. Então, esse detalhe era com o meu tio e, como ele disse antes, havia uma pessoa que fazia essa parte de corretagem, gerenciamento, que era um processo além de, efetivamente, gerenciamento, um processo de tomar conta dos bens, que meu avô confiava, meu tio confiava muito no senhor Osmar, que está aí. E ele, mais do que ninguém, sim, sabe de todos esses detalhes. Eu posso confirmar com toda certeza que havia, sim, um aluguel, que havia, sim, uma empresa que não tem 40 anos que está lá, de jeito nenhum. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A sua avó, dona Aura. A dona Aura, ela criou o seu Reis? O seu Reis morava lá com ela? Raimundo? Não morava. Não morava? Não, a afirmação que ele fez aí, inclusive, não sei se má fé, ele disse que nasceu lá naquela casa lá da Rua da Paz, que é essa que está sendo, que está em litígio, de forma alguma. Ele nasceu, a mãe dele, tanto quanto o pai, trabalhavam para os meus avós. Sim. Tá? O pai dele, quando morreu, meu avô ainda estava vivo. Sim. Meu avô tem 68 anos, ele tinha mais ou menos 3 meses, é o que minha mãe me fala, quando meu avô morreu. Sim. A minha avó ficou viva. A mãe dele também trabalhava para a família. A Maria da Cruz, que a gente chamava ela de Maria da Cruz. Então, ele foi criado, ele nasceu no sítio, e boa parte da infância dele, até a mãe morrer, ele ficou lá com ela. Ele não foi criado por minha avó. O sítio era de propriedade dos seus avós? Que é um outro bem também que está lá na estrada de Ribamar. Na estrada de Ribamar. Certo. Que, inclusive, já foi vendido agora. Então, ele, na realidade, não nasceu na Casa da Rua da Paz, como ele alega. Isso aí é ponto pacífico. Mas ele convivia lá? Depois de algum tempo, depois que a mãe morreu. Sim. Por uma questão até que eu acho de humanidade, porque o pai tinha morrido, a mãe tinha morrido. Não tinha-se parente conhecido. Eu acho que a minha avó, por uma questão de humanidade, manteve ele lá. Levou para lá e passou? Não, levou para lá não, lá no sítio. Lá no sítio. Lá no sítio.
Ele ia esporadicamente para a casa da Rua da Paz, que tinha a irmã da minha avó que morava lá, voltava para o sítio, ia para a casa da Rua da Paz, voltava, efetivamente era isso que aconteceu. Então, é uma coisa que acho que não está, não vi no processo, a citação da mãe. Ele só fala do pai. E quando ele teve a autorização, e aí a gente para montar essa autoescola lá nesse local? Você sabe quando foi? Olha, Excelência, eu saí daqui com 18 anos, em 1968, tem 40 anos. Então tem 40 anos. Ele não tinha essa autoescola. 68, 50 anos. 50 anos. 49. 68 para cá dá 49 anos. É verdade, são 50 anos. Eu não tenho ideia, porque como eu lhe disse, então, eu saí, há 50 anos. Quando eu saí, não havia autoescola nenhuma. Não havia autoescola. Há 50 anos atrás. Praticamente 50 anos. 68, 49 anos. Tá certo, mas a matemática está horrível. Perfeito. Não tinha. Não existia autoescola. Naquela época, o imóvel todo era ocupado pela sua avó. Era da minha avó e quem ocupava era minha tia, irmã da minha avó. Eventualmente... Sim, mas a minha pergunta está relacionada com as lojas que hoje funcionam. Na época não havia lojas. Nenhuma loja. O imóvel todo era ocupado como residência. Como residência. O problema é o seguinte, depois que meu avô morreu, a pensão, naquela época era meio complicado, não é igual hoje, a pensão deixada foi caindo. A minha avó, então, por necessidade, ela tinha 10 filhos, tinham filhos pequenos ainda, ela começou a costurar, a fazer bordados, essa coisa, e depois, como isso não era suficiente, foi feita essa divisão para poder alugar para lojas. Mas o senhor já não estava mais aqui nessa época da divisão? Não estava. Eu estou fazendo essa pergunta apenas... Eu estou tentando... Não. Quando eu saí daqui, eu acho que ainda estava... não tenho certeza. Tá. Com certeza então, não tenho. O senhor também não tem condições de dizer exatamente quando ele passou a ocupar o imóvel? Não, nesse aspecto não. Entendi. As outras 3 lojas, o senhor falou que são 4 lojas contando... Na realidade, hoje só uma loja, porque eram 3 lojas, era uma ótica, e uma saiu, um deles ficou com a outra parte, depois... Então, atualmente, eu tenho... Acho que do ponto de vista de endereço, continuam, acho que com 2 ou 3 divisões, mas, de fato, é só como se fosse uma loja, juntou tudo numa loja só. Um inquilino só. Uma loja só, entendi, um inquilino só. Tá. E ele paga o aluguel pelas 3 ou paga de forma individualizada? Não, ele paga um aluguel único. Era individualizado. Quando eu comecei a assumir o inventário, eu já fui com um corretor e já refizemos o contrato e já colocamos um único contrato no nome apenas de um inquilino. Que é o valor de... O senhor não se recorda? Não tem problema. Porque cada herdeiro recebe um valor. Sim. Né, porque é dividido proporcionalmente. No caso do seu Reis, né, o senhor chegou a procurar... Moraes. Pois é, eu estou... que é a outra audiência. Moraes. No caso dele, o senhor chegou a contactar com ele a respeito desse aluguel? Não, porque, como eu disse, quem tomava conta e quem era o responsável disso era o inventariante, que era meu tio. Nenhum herdeiro se meteu nisso. Até a morte dele, até que eu fosse escolhido entre todos os herdeiros como inventariante. A partir daí é que efetivamente eu fui tomar pé da situação com um advogado, verificar como é que estava a situação, etc. E aí cheguei a tomar conhecimento da situação. Agora, uma pergunta. O contrato de locação que havia com o seu Moraes, não Reis, Moraes, era contrato firmado com o espólio ou contrato firmado com o seu tio? Não sei, eu acho que com meu tio. Ele representava o espólio e o tempo todo, eu acho que era com ele. Tá, okay. Não era o nome do espólio. Tá, não era o nome do espólio, não. Acho que não. Tá. O senhor saiu daqui há 50 anos, foi morar em Brasília. Saí. Voltava. Sim, férias, isso. Quando o senhor voltava, o senhor
tinha conhecimento de que o senhor Moraes ocupava lá Tinha pleno conhecimento. pleno conhecimento. O senhor chegou a ir lá visitá-lo? Não. Não, nunca foi. fui. Mas tinha pleno conhecimento. O senhor se recorda quando foi que o senhor, pela primeira vez o senhor viu ele instalado lá? Não. Não. Me diga uma outra coisa. Algum dos herdeiros já tentou retirá-lo do local? Não. Não que eu saiba. Algum dos O herdeiros... único que está tentando sou eu, representando os herdeiros. Eu vou lhe dizer de novo, Excelência. Quem cuidava disso era o meu tio, eu entendi. a gente não tinha... O senhor tem conhecimento, sabe dizer, se alguma ação nesse período todo foi proposta? Não tenho conhecimento. Tá bom. O doutor tem perguntas? Sim, Excelência. Pois não. Bom dia, senhor Wilson. Bom dia. Seu Wilson, o senhor se recorda quando foi celebrado o primeiro contrato de locação? Como disse ao doutor, Excelência, eu não era o responsável por isso, não morava em São Luís, eu saí daqui, eu tinha 18 anos, há 50 anos atrás. Não me recordo porque eu não tenho como recordar. O senhor tem conhecimento sobre, ou procurou ver quando foi aberta a autoescola? Também não. Porque o contrato foi celebrado primeiro com a Autoescola União, o senhor teria como saber quando foi aberta essa autoescola? Não tem como saber porque, de novo, não residi aqui. Satisfeito, Excelência.